observada em crianças, torna-se difícil dizer exatamente em que importam na realidade tais experiências. Contudo, parece que as crianças estão sujeitas a terem experiências alucinatórias. Certa senhora da Califórnia diz que um filhinho de uns 2 anos começou a agir como se tivesse visões. Por exemplo, recorda-se ela, uma vez, quando estava sentado em uma caixa, ficou muito quieto parecendo estar olhando para algum objeto muito distante. Disse então, papai de pé, muito tempo. Meu marido tinha ido licenciar o carro. Estava na fila, e teve de esperar algumas horas. Naturalmente, quando a criança diz que viu evento distante, é impossível dizer se está empregando expressão bastante exata para significar que teve experiência alucinatória ou um pouco de imaginação realista. Uma família do Wisconsin voltava para casa de uma excursão quando um menino de 4 anos, que estava sentado atrás, se levantou e disse: a tia Myrtle e o tio Charles sofreram um desastre de trem. O pai, mostrando-se aborrecido, perguntou: de que é que você está falando? O menino respondeu: eu vi o desastre. No dia seguinte receberam a comunicação que o motor do carro em que a tia e o tio ficaram afogados sobre a linha da estrada de ferro e que um trem destruíra o cano pouco depois dos dois saírem. Tanto quanto foi possível avaliar, o fato se deu quando o menino falou. Se, um caso como este, em que a criança pensou ter visto e realmente, raramente se considera como sendo interessante, por outro lado, se a pessoa que ele diz ter visto já moveu o efeito sobre os pais será, provavelmente, muito diverso. Neste último caso, o ver se considerará com toda certeza significativo. Na cidade de Nova York, uma menina de 3 anos tinha como companheira Ana de 7 anos. Esta, sofrendo de diabetes, morreu. Disseram a mais nova que Ana fora viajar. Alguns dias depois do enterro, diz a mãe, mandei minha filha buscar uma vassoura no armário do vestíbulo, mas voltou de mãos vazias. Perguntei-lhe por quê. Disse que Ana não quis deixá-la apanhar. Perguntei o que queria dizer com isso e ela respondeu que Ana estava de pé no armário e não a deixava passar. Quando me convenci que não era caçoada ou invenção, perguntei-lhe como Ana estava vestida. Disse que tinha bonito vestido branco e véu e que não podia sair por não ter casaco. Tinham enterrado Ana com o vestido da comunhão. Procurei não me mostrar perturbada, mas no dia seguinte, quando estava na sala de estar, ouvi minha filha falando com alguém no vestíbulo e chamei-a. Repetiu-me a mesma história, que tinha visto Ana. Fui ao vestíbulo e perguntei onde. Apontou, mas disse que Ana ia saindo. Levei-a para brincar na casa da vizinha, contando-lhe o que acontecera. Rezamos juntas e espargi água benta no apartamento, mas tive uma impressão de inquietação e tristeza. 2 dias depois minha filha adoeceu e 2 semanas a contar do enterro de Ana morreu de pneumonia. Foi diferente o processo mental nos 2 casos que aí ficam. Ou foi somente o tema que impressionou a mãe no segundo caso? Tais ocorrências fornecem, pelo menos, certa prova de experimentarem as crianças a forma alucinatória de pés. Contudo, raramente referem que tenham tido sonhos não realistas de pés. Talvez fosse esperar demasiado que um adulto reconhecesse essa forma, se acaso ocorresse. Exatamente como seria de esperar, experiências da infância, lembradas e contadas mais tarde pelo próprio indivíduo, e não por um adulto na ocasião, não se estendem a ocorrências dos primeiros anos pré-escolares. Outra diferença manifesta a esperar consiste na falta de referência à telepatia com os pais. Afinal de contas, a própria criança esquece inteiramente tais experiências, e mesmo que tal não acontecesse, saber na cidade o pensamento de alguém ou, reciprocamente, que alguém lhe conhece os pensamentos seria tanto de esperar como a luz do sol e a sombra. Todavia, observa-se frequentemente a recordação de experiências precognitivas da infância. Deixam impressão indelével, talvez por serem às vezes extraordinárias as ocorrências, mas, mais do que isso,
Por ser emocionante, mesmo para uma criança, a verificação de uma impressão dos primeiros anos. Uma senhora do Maine lembra-se de uma experiência que teve aos 10 anos. Assim conta, acordei naquela manhã terrivelmente assustada de um sonho em que vi um homem de pé à minha frente no vestíbulo de entrada. Era moreno e as roupas estavam cobertas de lama. Acredito que o que mais me assustou foram os olhos, os mais maldosos que até então tinha visto. Contei o sonho à minha mãe e ela me animou dizendo que era simplesmente sonho e que fosse para a escola, esquecendo-me de tudo. Naquela noite, quando estávamos ceando, bateram à porta da frente e meu pai foi ver. Ouviu falar e dentro de alguns minutos voltou para a sala de jantar e perguntou à minha mãe se era possível dar pousada a um estranho que estava coberto de lama. Não era nosso costume, mas como sabíamos que as estradas estavam quase intransitáveis, concordamos que o homem passasse a noite em nossa casa. Meu pai foi com o estranho à estrebaria para acomodar o cavalo que parecia muito cansado e voltou para casa acompanhado pelo homem. Quando trouxe para a sala de jantar para cear, quase desmaiei. Era o homem que tinha visto no sonho daquela madrugada, olhos maus e roupa suja de lama. Não soubemos nunca quem era. Saiu de manhã cedo depois de ter se tirado o trole de um buraco coberto de neve. Conforme seria de esperar, alucinações visuais, especialmente as que implicam em moribundos ou mortos, lembram-se provavelmente bem. Não inspirarão confiança as lembranças da infância, mas quando a ocorrência é lembrada e semelhante a que outros adultos referem como acontecimento recente, tais lembranças adquirem considerável apoio. Outra mulher do Maine lembra-se de uma experiência de quando tinha 10 anos, a qual, se não foi sonho, era alucinatória. Sabia que o pai fora operado e estava no hospital, mas, conforme diz, nada sabia da morte, porque nunca tinha morrido ninguém que fosse chegado a mim. Mandaram-me passar a noite na casa vizinha com uma amiga. Acordei e vi aos pés da cama a luz mais bela que até então tinha visto. Lá estava meu pai com os braços abertos para mim e, enquanto o contemplava, começou a elevar-se. Chamei a minha amiga, dizendo-lhe que meu pai morrera. Levantamo-nos e acendi a luz. Passavam exatamente 10 minutos das 4 horas da manhã. Dentro em pouco um tio veio dizer que meu pai havia falecido, tendo-me chamado quando morria. Eram exatamente 4:10 quando morreu. Era criança que nada sabia da morte, mas sabia que ele havia desaparecido. A idade precoce em que é possível incutir uma ideia de fundo religioso ou cultural exemplifica-se neste caso, bem como a ocorrência provável de alucinações durante a infância. É fácil de ver que esta forma de experiência deixaria impressão particularmente indelével na pessoa. Conforme acontece, o número de lembranças de experiências da infância que parecem alucinatórias é proporcionalmente maior em relação a outras formas de PES do que o número referido por adultos. Em famílias numerosas, se qualquer dos filhos revela tendências para PES, em geral é somente um que o faz. Em uma família da Califórnia, há uns 10 anos, Joan, a menor dentre os filhos do casal, quando atingiu a idade de 3 anos, começou a distinguir-se dos outros porque revelava conhecimentos que a mãe não era capaz de explicar. Por exemplo, sabia quais os presentes de Natal que ia receber, minha bolsinha azul, etc. A mãe tinha certeza que não se quebrara o segredo e que os presentes não eram os que se esperavam. Começou também a dizer à mãe quando certos parentes viriam visitá-los, mesmo que a mãe julgasse impossível a vinda. Depois, tendo seus pais separado, o pai abandonou a família e mais tarde a mãe obteve o divórcio. João começou a dar notícias do pai, embora na realidade quase não o conhecesse. De fato, uma das visitas inesperadas que predissera fora o pai. Mais tarde ele adoeceu gravemente. Foi levado inconsciente para o hospital, com o nome na lista crítica, porque os médicos pensavam que não ficaria melhor. Joan continuava a dizer que o pai ficaria bom e, apesar da opinião dos médicos, assim cedeu.
Disse exatamente a mãe quando cessaram as transfusões de sangue, quando lhe deram alimento pela primeira vez e quando começou a andar até a janela. Já aí João estava quase com 5 anos e a mãe escreveu ao laboratório de parapsicologia para se aconselhar. Sugeriram-se algumas experiências de peso para decidir da proeminência da aptidão de João. Nas condições não formais do caso e lançando mão de provas tão parecidas com um jogo quanto possível, a mãe de João conseguiu que ela adivinhasse algumas cartas. Utilizando a cobertura ordinária de pés, em que 5 é a probabilidade esperada, ela conseguiu atingir primeiramente 15, depois 11, em seguida 12 e por último somente 4, para o baralho de 25 cartas. Como o número de acertos de pés estes eram muito elevados, exceto o último, dificilmente se explicariam tão só por acaso. Quando chegou a 12, a mãe notou que João estava chupando despreocupadamente um pirulito. Quando atingiu 11, fazia desenhos com um pauzinho no pó. Quando completou os 4, não tinha querido fazer a experiência. É de compreender que em breve se desvanece a novidade de dar a denominação das cartas para uma criança de 5 anos. E novidade, entusiasmo, interesse, da infância à velhice, constituem condição psicológica necessária para certos positivos em experiências de pés. João, porém, revelara também por este meio mais formal que possuía pés. Começou a criar-se um problema na família quando se viu que essa criança era capaz de adivinhar corretamente a denominação de muito maior número de cartas do que as outras, como acontece muitas vezes com uma característica única de uma só criança, e a mãe resolveu não fazer mais experiências. Antes de tudo, não queria que julgassem a menina diferente ou que ela mesma assim se julgasse. A mãe de João tinha também outro aborrecimento. A filha mais velha tivera febre reumática, mas estava em convalescença. João disse que a irmã iria dormir e não acordaria mais. Realizar-se-ia essa predição de João como as outras. Podia, contudo, apontar-se que nem todas as profecias anteriores tinham sido acertadas. Evidentemente nem tudo quanto dizia estava no mesmo nível, e mesmo as observações que implicavam em pés não se verificaram todas exatamente. Por exemplo, na noite que precedeu a partida da família em uma excursão não planejada, João acordou a mãe gritando: "Não me levem para a água. Vou afogar-me." O irmão mais velho e a mãe procuraram assegurar-lhe que não iam para perto de água e que ela não se afogaria. Acharam que nada mais era do que sonho. Contudo, no dia seguinte, chegaram a belo local de acampamento e resolveram ficar por alguns dias. Somente horas depois a mãe verificou que tinham acampado na margem de um rio. Nada disse, mas acompanhou de perto os filhos enquanto nadaram. Passaram 3 semanas adoráveis perto do rio e ninguém se afogou. João também predisse que o pai viria para casa e penduraria de novo as roupas no armário, mas tal não se realizou. Prestando atenção a estes erros, não mais pareceu à mãe de João que devia aborrecer-se particularmente com as predições dela, que assumiram aspecto diferente. O caso de João é excepcional por ter sido um dos primeiros exemplos de criança com pesa espontânea tão acentuada submetida à prova da chamada de cartas, em casa e sem formalidades, demonstrando capacidade de pes por esse modo, também. Mas o que se seguiu foi o que conhecemos já e mencionamos anteriormente. A pes que possuía, pelo menos como elemento observável, era evanescente. Aos 5 anos as manifestações diminuíram. Durante o último verão antes de entrar para a escola e depois de entrar, de acordo com o que consta a respeito, nem fez predições nem deu qualquer outra demonstração de pes. O fato geral interessante que resulta do estudo de pes em crianças é que as experiências, embora mais simples, ainda são semelhantes, tanto pela forma quanto pelo tipo, às de adultos. Parece que pes está presente mesmo na infância. Na velhice. Embora os anos tragam mudanças, as aptidões humanas, em sua maior parte,
persiste na idade avançada, adaptando-se convenientemente à respectiva expressão no correr dos anos. É possível igualmente acompanhar a PES desde muito cedo até a idade adulta e na idade avançada sem que se observem linhas claras de demarcação. Contudo, talvez o número de experiências referidas pelos que têm mais de 70 anos seja menor do que o de indivíduos menos idosos. Muitas pessoas durante os últimos anos de vida escrevem a respeito das suas experiências, sentem a significação que decorre do material de que dispõem para contribuir e muitas vezes fazem grandes esforços para registrá-lo, mas quase sempre as experiências que relatam não são do presente, mas sim do passado, muita vez remoto. Recordar parece caracterizar a velhice, mas afigura-se também que a reflexão amadurecida sobre a significação das experiências contribui para preservá-las na memória por longos intervalos. Um pastor idoso que vive agora na Flórida escreve, estando com 85 anos, lembro-me de uma experiência quando tinha 16. Era pobre, vivendo à minha custa e trabalhava, em setembro de 1886, para São H., na fazenda, a 3 milhas de uma cidade do Iowa. São comprava porcos e gado para o mercado de Chicago, e fazia uso de 2 pôneis, um baio e outro ruão. Era um domingo de manhã. Estava me vestindo no meu quarto, depois do serviço. Era sujeito a sonhos em vigília. Enquanto me vestia vi o pônei de São jogá-lo ao chão, rolar-lhe e esmagar-lhe uma das pernas. Ouvi a mulher dele dizer-me, vem depressa, Vic. São está machucado. Vi-me montado no pônei a galopar quase 1 légua até a cidade em busca do médico. Vi-me perto do canto da estrebaria conversando com o filho de São, rapaz da minha idade, dizendo-lhe como devíamos trabalhar. Vi São na cama e o médico junto dele. Depois, à mesma hora no sábado seguinte de manhã estava, como de costume, mudando de roupa no quarto, quando ouvi o chamado, Vic, vem depressa, São está machucado. Lembro-me de ter dito para mim mesmo, aí está e sei o que fazer. Montei logo no pônei e saí disparado em busca do médico. Exatamente no mesmo lugar em que no sábado anterior tinha me visto falar com o filho, falei-lhe agora. A única diferença entre o sonho acordado e a realização consistiu em ter pensado que o pônei Juan jogara-se ao chão. Ao invés foi o baile e nele fui para a cidade. Todavia, pessoas idosas referem muitas vezes experiências atuais, frequentemente a última de longa série. Em 1949 um homem da Flórida, então com 75 anos, que contou vários sonhos precognitivos de anos passados que lhe serviram de aviso de afogamento, incêndio e outros acidentes, escreveu a respeito do mais recente. Em agosto de 1945, fui de carro com a minha mulher a New Jersey, onde meus filhos então moravam. No dia 6, de manhã cedo, sentei-me na cama murmurando, Baione, Baione. Minha mulher disse, que é que você está murmurando? Respondi, vai haver uma explosão de 2 ou 3 milhões de galões de gasolina em Bayonne daqui a 3 semanas ou 3 meses, não posso dizer ao certo. Muitas vidas ficarão em perigo, mas se tomarem precauções não se dará a explosão. Repeti o nome da cidade à minha mulher, poderia esquecê-lo. Perguntei a meu filho se ouvira alguém falar de um lugar chamado Bayonne. E na margem do rio onde está a Jersey Standard tem lá uma refinaria. Por que quer saber? Disse-lhe o motivo e ele, sabendo das minhas antigas premonições, encarou-as seriamente e mais tarde conseguiu que o comandante da base me fizesse contar-lhe o caso. Agradeceu-me e disse que faria fixar avisos. O acidente deu-se mesmo, como sabe. Pode ver nos jornais cerca dos dias 7 e 8 de novembro. Conforme disse minha filha ao escrever-me a esse respeito, muito bem, papai, você acertou mesmo na cabeça do prego no dia exato. Tanto quanto possa lembrar-me, jamais ouvir o nome de Bayonne antes da manhã de 6 de agosto de 1945.
O comandante preveniu a Standard Oil Company. As experiências precognitivas são as mais comuns neste grupo de idades, como em cada um dos outros, mas às vezes tem-se notícias de outros tipos. Pode ver-se que peso ocorre mesmo em pessoas de idade, embora os temas não tenham tão grande alcance como nos primeiros anos. Alguns dirão respeito a eventos de pequena importância, mas grande número vem sobrecarregado com as crises e tragédias da vida. Como o grande acontecimento que avulta para muitos nessa idade é a própria morte, tal o tema que se pode esperar apresentar-se mais comumente nas experiências das pessoas idosas. No domingo 24 de agosto de 1941, um senhor de 78 anos da Carolina do Norte contou à mulher um sonho que tivera na noite anterior. Sonhou que estava em Butler's Crossing, a uns 5 quilômetros de casa, quando viu um veículo que se aproximava em grande velocidade em direção a ele. A luz era tão brilhante que o cegava. Gritou para o filho: Davi, é o dia do juízo final. Nesse momento o veículo colidiu com ele, fazendo-o passar a escuridão eterna. A mulher disse que era terrível sonho, mas não sabia então que também era precognitivo. O marido sofria na ocasião de alergia, da qual tratava 2 vezes por semana um médico de cidade vizinha. 3 dias depois foi à cidade tomar a injeção. Ao voltar, tomou uma condução para Butler's Crossing onde saltou, parou alguns instantes para acender o cachimbo e depois tratou de atravessar a estrada. Estava no meio da faixa branca quando apareceu um carro em grande velocidade na curva. Ele voltou para trás, o carro desviou-se para a esquerda, colidiu com ele, jogando a uns 20 metros de distância. 15 minutos depois estava morto. Já vimos que, às vezes, o tema de alguma experiência precognitiva de PES pode ser evento que venha a realizar-se ao fim da vida do indivíduo. Casos em que assim se dá ocorrem mais provavelmente no grupo de idade avançada, que está muito mais próximo do fim. No verão de 1953 uma mulher da Dakota do Sul recebeu chamado urgente da irmã para que fosse ver a mãe em Independence, no Kansas, que sofrera meses antes oclusão da coronária, sendo essa a 3ª vez que lá ia. Quando chegou encontrou-a muito debilitada. Reconheceu a filha mas não perguntou pela família. Depois de alguns dias passou a estado de coma e souberam que o fim estava próximo. A 5 de julho, pela tarde, quando a moça entrou no quarto do hospital, a mãe estava falando com a enfermeira, travando mesmo conversa, embora parecesse confusa. Dizia: tenho 2 filhas e um rapaz, também. Chama-se Franklin. Não tinha filho, o neto de 12 anos de idade chamava-se Franklin. Então olhou para a filha parecendo reconhecê-la e perguntou: onde está meu filho? Onde está Franklin? A filha tomou-lhe a mão e disse que Franklin estava em casa com o pai. Está bem? Perguntou. Algum tempo antes, a mãe tinha visitado o parque da igreja da cidade onde a filha morava e ficara encantada com a beleza rústica do local. Desde então sentia satisfação em saber que algum membro da família ia passar algum tempo nele, e era natural que a filha lhe dissesse agora que Franklin se preparava para ir lá. Oh, não, gemeu doente, não quero que Frank vá lá agora. Não deve ir de modo algum. E pôs-se a chorar. Procuraram acalmá-la, e dentro em pouco dormiu ou passou a inconsciência, continuando a segurar a mão da filha. Talvez meia hora depois, continuando a filha ao lado dela, abriu os olhos e olhou-a com expressão de grande temor. Helena, Franklin também morreu? A filha assegurou-lhe que Franklin estava perfeitamente são, e perguntou-lhe se tinha tido algum sonho mau. Tive, e bastante terrível a respeito de Franklin, e as lágrimas começaram a correr-lhe pelas faces. Fechou os olhos e não deu mais palavra. No dia seguinte, 6 de julho, morreu sem despertar. A 21 de julho, segundo dia em que Franklin estava no parque, mergulhou no ribeirão e bateu em um tronco debaixo d'água, deslocando o pescoço de tal maneira que quebrou a coluna vertebral.
Os médicos deram pouca esperança de salvá-lo e durante semanas a luta foi árdua, mas sobreviveu, paraplégico, mas como diz a mãe, o mesmo rapaz, cheio de alegria, corajoso e confiante no futuro. Acabamos de ver que PES ocorre em todas as idades, em certas pessoas. O quadro complica-se, contudo, porque certas pessoas que têm PES quando adultas não a revelam na infância, embora algumas apresentem durante a vida inteira. Por outro lado, certas crianças que dão provas dela quando muito novas, não mais a demonstram ao crescer. Talvez seja significativo tal acontecer quando as relações dos pais se ampliam. Entretanto, não parece que a simples intimidade da mãe com os filhos pequenos seja mais do que explicação parcial, por serem demasiado raros os filhos que revelam PES. Assim também, em famílias que têm vários filhos, demonstrá-la somente um indica pelo menos que não resulta de algo de intangível que se poderia chamar de atmosfera da família. Mais do que isso, nenhuma das mães que indicaram tendências de PES de um dentre vários filhos declarou sentir-se mais perto emocionalmente deste do que dos outros. Se tal fosse o caso, havia de mencioná-lo pelo menos alguém. De fato, cada na expressão de PES nos diversos grupos de idades dá qualquer indicação quanto a certos indivíduos experimentarem PES e outros não. Evidentemente, o motivo de a demonstrarem alguns adultos, e outros não, deve ser tal que se aplique igualmente às crianças, observação que deve aplicar-se à pergunta ainda não respondida: quem possui PES? 9. PES e paz de espírito. Será salutar ter experiências de PES ou tê-las indica que o indivíduo é um tanto peculiar, se não de fato doente mentalmente. Às vezes o indivíduo sente-se muito perturbado, perguntando a si mesmo, como poderia ter-o sabido? Serão anormais os meus processos mentais? Não sabendo para onde voltar-se para se informar, e tendo amigos e parentes que desconfiam de qualquer tendência mental fora do comum, provavelmente reprime a inquietação e mantém-se em segredo talvez ainda maior por aquele motivo. A inquietação pode retroceder até a infância, se os pais tomarem atitude decisiva contra qualquer manifestação fora do comum dessa espécie. Uma jovem de Nova York, agora com 25 anos, teve uma série de experiências incomuns quando criança. Uma delas, pelo menos, foi evidentemente de PES. Quando tinha 11 anos mandaram-na para fora durante o verão, porque a mãe estava muito doente devendo ser operada. Uma noite, depois de ter ganho um concurso de natação, foi deitar-se muito satisfeita. Quando estava adormecendo, viu a mãe queda inconsciente na rua, tendo ao lado a tia que a chamava pelo nome. A impressão era tão cruel que chorou até adormecer finalmente. Quando recebeu o aviso no dia seguinte que devia ir para casa, não mostrou inquietação. Já sabia que a mãe tinha morrido, antes que as circunstâncias fossem confirmadas conforme as tinha visto. Talvez se esta fosse a única experiência em comum desta moça, seria mais fácil para ela. Outras, porém, evidentemente complicadas pela imaginação vívida, que as tornava confusas, continuaram a ocorrer. Finalmente, aos 13 anos, falou ao pai a respeito. Deu-lhe uma surra, cura duvidosa para a fantasia imaginativa ou PES. Convenceu pelo menos não serem normais experiências dessa espécie, fazendo surgir perguntas tão mais inquietadoras quanto não ousava discuti-las, e para as quais somente encontrou resposta quando mais tarde soube o que era PES. É provável que atualmente poucos pais tomassem medida tão extrema. Contudo, mesmo que os pais não reajam por meio de castigo direto, a atitude deles pode fazer com que o jovem se ache diferente ou esquisito. Outros, também, poderão ser tão sensíveis que, sem conhecer particularmente qual seria a atitude dos pais, conheçam intuitivamente que não convém contar as próprias experiências. Há alguns anos, na Nova Escócia, uma menina de 9 anos teve um sonho que recordou como se segue: quando moça, via-se um caixão num canto da sala de estar.
Aproximando-me vi que dentro dela estava meu querido avô. Acordei acabrunhada de dor. Não dormi mais naquela noite. Não tinha coragem de contar a qualquer pessoa o sonho que me perseguia, nem mesmo ao avô. Depois de alguns dias cobrei ânimo novamente e o sonho ficou quase inteiramente esquecido. Dentro de 15 dias o avô morreu de um ataque cardíaco. No dia do enterro entrei no cômodo do sonho. Lá estava o caixão conforme eu tinha visto. A diferença única estava no rosto tranquilo e frio. Misturava-se agora a minha aflição, receio estranho, sufocante, quase terror. Mas a ninguém falei ainda do sonho. No espírito de criança, tinha medo que mencionando o sonho de algum modo aumentasse a tristeza de uma família já angustiada. Alguns anos depois do falecimento do meu avô, minha mãe me disse que no dia em que morreu ele lhe dissera de manhã: na noite passada sonhei que todos os moradores da cidade tinham morrido menos eu, só eu escapei. Olhou-me intensamente como se perguntasse se compreendia o que queria dizer. Depois saiu, dizendo adeus de maneira despreocupada de costume. Dentro de uma hora estava morto. Foi então que contei à minha mãe o sonho que tivera, quase 20 anos antes. Durante anos apertou meu coração como se fosse mão gelada, e enquanto escrevo, trazem-me à lembrança antigas aflições como se fossem feridas de ontem. Em 20 anos, a ferida deveria encontrar-se perfeitamente cicatrizada de tal maneira que repetir a narrativa não mais despertasse tão vividamente as antigas emoções. Sem dúvida o motivo para que assim ocorresse era ter ficado sem resposta durante tanto tempo à pergunta que me fazia formular. Se esta moça tivesse podido discutir normalmente o sonho com os pais, o mistério perturbador que o envolvia ter-se-ia dissipado, a tensão ter-se-ia aliviado e o espírito seria encarado pelo que valia, experiência precognitiva perfeitamente salutar, notável apenas por ter ocorrido a uma criança. Todavia, nem sempre se devem culpar os pais pelos aborrecimentos que resultam mais tarde da realização de experiências de paz. Às vezes a pessoa adquire ideias tão firmes dos limites da ação mental normal que uma experiência de paz, ultrapassando tais limites, confronta-os com um dilema insolúvel. Conforme exprime uma senhora da Califórnia, tais ocorrências afiguram-se tão fantásticas que não é de esperar venham outros acreditar serem capazes de ocorrer exceto com alguém que tenha perdido a cabeça. Uma das experiências dela, por exemplo, ocorreu um dia enquanto cozia um bolo. De repente teve um quadro mental, evidentemente um dos raros sonhos realistas em vigília, do marido em um acidente de automóvel. Veio-lhe a impressão com tal força e intensidade que desatou em pranto. Depois, compreendendo que estava a chorar pelo que era somente imaginário, ficou assustada e envergonhada, pensando que talvez a tivesse afetado o calor da cozinha. 7 dias depois se deu o acidente. O marido estava de pé junto de um carro estacionado quando outro cano em grande velocidade apanhou-o de raspão. A posição do corpo quando jazia inconsciente no meio da estrada era exatamente a que vira. Mas, como poderia esperar que alguém acreditasse tê-lo previsto quando lhe parecia impossível tal previsão? Se as intuições perturbam a paz de espírito quando se realizam, as experiências alucinatórias com mais forte razão assim o fazem. Na Dakota do Norte, certa noite, uma mulher cujo filho estava em uma escola a quase 400 quilômetros de distância, dirigia-se para a sala de estar quando ouviu de repente o filho chamar mamãe tão claramente que se voltou surpresa para verificar se ele estava atrás dela. Uma carta, chegada alguns dias depois, contava como havia quebrado o braço em jogo de basquete naquela tarde. Soube que no momento em que ouviu chamar, a dor era tão intensa que o rapaz achou não poder suportá-la. Alucinação auditiva, forma da experiência, era tão pouco conhecida para ela, que diz: senti-me aterrorizada com a experiência e não gosto de contá-la a parentes ou amigos. De fato, nem mesmo contei a meu marido, senão depois de muito tempo.
Compreende-se que a pessoa sinta embaraço ou inquietação por ter tido uma experiência psi-alucinatória, porque na vida mental corrente as alucinações são raras. No espírito público associam-se diretamente as moléstias mentais ou ação de entorpecentes. Ainda se desconhece inteiramente possa psi ocorrer sob forma alucinatória em pessoas perfeitamente sãs. O próprio indivíduo, os pais, amigos, o médico e até mesmo um psiquiatra podem sentir-se inteiramente frustrados diante dela, não imaginando de modo algum seja simplesmente uma das formas menos comuns de experiências de PES, não traz anormal do que o sonho. Nas experiências acima descritas salientou-se o efeito infeliz sobre os indivíduos e a sua paz de espírito, resultante da experiência de PES. Felizmente, só uma minoria parece afetada dessa maneira contrária, adota-se frequentemente a atitude oposta. Aparentemente, a reação do indivíduo à experiência de PES quando lhe é inteiramente inexplicável representa, em grande parte, a medida da confiança interior. Alguns, como os que mencionamos acima, parecem duvidar facilmente. Outros se mantêm na própria convicção e dizem simplesmente, como uma senhora indiana, como explicar o impossível. Sei somente que aconteceu. Acordou certa noite de repente quando o marido, que servia no exército, estacionava a quase 2.000 quilômetros de distância e não esperava uma licença nos meses mais próximos. Algo acontecera, mas não sabia o que fosse. Eram 4:10. Continuou. Comecei a dar voltas pela casa para ver se tudo estava em ordem. Dei busca. Não havia incêndio. Fui à porta da frente. Não se dera qualquer acidente de automóvel naquela noite para acordar-me. Finalmente fui até o quarto de minha mãe para ver como estava. Ela acordou e queria saber o que havia. Eu não sabia dizer. Acordara não sei como. Mas estava tudo em ordem, de sorte que voltei para a cama. Logo que me acomodei, a campainha da porta soou. Lá estava meu marido. Tinham-lhe concedido licença extraordinária e viajar o dia inteiro e a noite inteira para chegar em casa e atingir os limites da cidade exatamente às 4:10. Não tinha avisado porque queria surpreender-me. Revestido da mesma confiança em si, uma pessoa é capaz de considerar firmemente uma experiência desconcertante como significativa apesar de tudo, que se leva em conta seriamente e se explica se possível. Sentindo-se segura a respeito, pode dizer como outra mulher de Indiana, espero que a minha historieta lhe seja útil de algum modo para que chegue um pouco mais perto da verdade e do motivo de tais ocorrências estranhas. Não faço questão que utilizem dessa maneira a minha experiência. Nada há que envergonhe nela. Minha primeira experiência consistiu em um sonho quando tinha 17 anos. Minha irmã, francês, de 19 anos, tinha desposado um músico admirável, talentoso. Gostavam-se muito e eram bastante felizes. Uma noite tive um sonho tão nítido que me lembrava de todos os detalhes. Edi, meu cunhado, caçava em companhia de um rapaz cujo rosto não podia distinguir no sonho. De repente Edi caiu ao chão, alvejado por um tiro da espingarda de chumbo do rapaz. Tinha subido em uma cerca sem que o gatilho estivesse travado. Os grãos de chumbo atingiram Edi nas cadeiras, perdendo sangue até morrer antes que se chamasse o médico. Depois sonhei que estava dormindo e os gritos de minha mãe me acordaram. Corri pelo vestíbulo até a cozinha e ela veio pela sala de estar e de jantar, encontrando-se comigo à porta. Ao mesmo tempo outra mulher, cujo rosto também não podia ver no sonho, aproximou-se. A mãe tinha um telegrama na mão relatando a tragédia. Fiquei preocupada, de sorte que escrevi a minha irmã contando tudo. Receberam a carta no sábado e zombaram dela. Mas na segunda-feira pela manhã Edi morreu exatamente como no meu sonho. O telegrama chegou exatamente como tinha visto e minha mãe tinha a visita de uma amiga, que também estava na cozinha. Encontramo-nos nas duas portas que dão acesso à cozinha.
Algumas pessoas mais religiosas explicam as experiências em termos de respectiva fé. Ficam surpreendidos com as ocorrências, mas não se sentem em condições de explicá-las. Conforme diz uma senhora, o bom Deus prepara-me para certos choques que ainda estão por vir. Muitas pessoas, talvez mesmo a maioria dos que acusam experiências de pez, não fazem qualquer comentário exprimindo reação. Parece que não sentem qualquer autoconsciência forte a respeito dos comentários como ficam acima. Resulta que a atitude individual depende da própria pessoa, e de fatores em cada um, como a intensidade da confiança em si mesmo. Uma pessoa cuja paz de espírito ficou perturbada por ter passado por experiência de pez tranquiliza-se geralmente quando lhe informam que muitas outras também as tiveram. Uma mulher de Chicago, que tivera diversos sonhos precognitivos, quando lhe informaram que essa espécie de sonho era comum, exprimiu alívio demonstrado por muitas outras em situação idêntica. Fico tão satisfeita vendo que outras pessoas também têm tido essa espécie de sonho. Não pediu explicação de precognição ou de pez, mas queria somente saber que não estava só nas suas experiências e, portanto, não era esquisita, diferente ou anormal. Realmente não é de surpreender que essas preocupações quanto a ser normal e salutar o processo de pez se resolvam facilmente, porque, afinal de contas, o motivo para elas é, antes de tudo, a completa falta de familiaridade da pessoa com pez. As experiências de psi são relativamente raras, e como muitas pessoas se abstêm de relatar as que ocorrem, ainda parecem mais extraordinárias do que são. Afinal de contas, não é o inexplicável mas a falta de familiaridade que o mistério se apega mais de perto. Neste particular, a preocupação desaparece desde que a pessoa sabe que não está só quando tem essa espécie de experiência. Às vezes o médico, especialmente psiquiatra, encontra-se em dificuldade mais difícil de resolver. Precisará saber não só que pez ocorre às vezes, mas como diagnosticá-la quando ocorre. Durante a guerra, uma senhora que tinha estado algumas vezes entregue aos cuidados de um médico devido à tendência à ansiedade e excitação nervosa, acordou uma noite gritando histericamente: Jack morreu! Jack morreu! Disse tê-lo visto cair em um avião incendiado. O filho dela, Jack, estava servindo no exército americano no Pacífico. Quando o marido não pôde acalmá-la, chamou o médico. Este lhe aplicou sedativos e mandou-o para o hospital. Nem o marido nem o médico encararam seriamente a ideia que Jack estivesse em um desastre de avião, visto como não pertencia à força aérea. Receberam, contudo, uma comunicação dias depois que o rapaz se encontrava em um avião que caíra incendiado. Morrera aproximadamente no momento em que a mãe tivera a experiência. Como o marido e o médico sabiam da tendência dela à ansiedade e excitação, consideraram-lhe a convicção como pura ilusão e, portanto, patológica. Mas, na realidade, o comportamento dela era a reação perfeitamente natural da mãe que tomara conhecimento há pouco de notícias terríveis e angustiosas e delas se convencera. Conforme o próprio médico reconheceu depois, a impossibilidade de convencê-los da verdade somente aumentou-lhe a aflição, diminuindo a possibilidade de controle próprio. Ele ficou, de fato, realmente preocupada, compreendendo a dificuldade de evitar diagnóstico errôneo em casos futuros. Como sabemos, o reconhecimento imediato e certo do elemento de pez em qualquer episódio é muitas vezes impossível, mesmo para os conhecedores. Felizmente, a combinação de instabilidade emocional e pez, como se dá neste caso, é rara, e o médico considera somente em tais condições a possibilidade de pez, suspendendo a decisão até que se proceda à verificação. E de supor que, se pez fosse sintoma de moléstia, há muito teria sido reconhecida pelos psiquiatras como tal. Não terem nunca os psiquiatras encarado o pez como sintoma pode, portanto, considerar-se como indicação de que não se relacionam necessariamente. Contudo,
Os psiquiatras têm dispensado atualmente maior atenção a P's do que os membros de qualquer outro ramo da medicina, ou da psicologia. Os psiquiatras ocupam-se dos aspectos ocultos do espírito que se tornam doentes. Tratam dos processos inconscientes da vida mental, e na qualidade de psicólogos de profundidade sondam-nos. As formas de expressão de P's sonhos, alucinações, compulsões e automatismos, formas perfeitamente saudáveis e normais de expressão, também as podem usar o espírito em estados mórbidos. Na psicanálise, especialmente quando se registram e estudam os sonhos dos pacientes, observaram-se exemplos ocasionais de telepatia. Verificou-se que em geral o sonho do paciente se desenvolvia em torno dos pensamentos ou ações do analista de maneira a sugerir telepatia. Os analistas, porém, interpretaram tais ocorrências como resultando da relação íntima estabelecida pelo tratamento e não como sintoma da moléstia do paciente. A maneira de analisar sonhos e a relação íntima entre o médico e o paciente animaria a troca telepática, mas o número e a frequência dessas experiências telepáticas não é tão grande que conduza a conclusão especial. Todavia, tais ocorrências tiveram o efeito de despertar o interesse de muitos psiquiatras pela aptidão de P's. É possível igualmente observar a falta de conexão entre P's e estados mentais doentes nos relatos das pessoas cujas experiências pessoais constam deste livro. Tanto quanto se pode julgar por essas cartas, essas pessoas são todas sãs, bem equilibradas. Nada com relação às experiências e nada na maneira de relatá-las sugere de qualquer maneira estado patológico. Algumas, conforme acima indicamos, ficam a pensar se não existe semelhante conexão, dada a estranheza das experiências. Mas esta é mais de falta de familiaridade, conforme vimos, resulta da falta de informações a respeito de P's, e talvez também da falta de conhecimento em relação aos sintomas das moléstias mentais. Ocorre, sem dúvida, às vezes que o indivíduo que teve algum desarranjo mental ou que venha a tê-lo subsequentemente, passe por experiências de P's. Um homem da Geórgia, que mais tarde teve diagnóstico de esquizofrenia, ia de trem para a Califórnia em 1944, em busca de colocação. Um casal amigo ocupava o banco em frente ao dele, mas ao lado havia um lugar vago, que estivera ocupado por algum tempo, como ele pensava, por uma jovem senhora bem vestida. Pensou que entabulava a conversa com ela, pediu-lhe o nome e discutiram as futuras perspectivas que teria na Califórnia. O senhor se sairá bem, disse ela. Encontrará um homem, por nome João e estará em companhia da esposa. Mostrar-se-á seu amigo e lhe será útil na procura de emprego. Pouco tempo depois se referiu a esta jovem senhora aos amigos que estavam sentados em frente, mas estes disseram que ninguém tinha estado ali, de sorte que ele não contou a conversa. Quando na cidade a que se destinava foi procurar emprego em uma agência, a recepcionista era uma senhora e o marido, Johnny, ajudou-o a achar colocação. A experiência, conforme ele próprio contou alguns anos antes de adoecer, baseia-se somente na palavra dele. Pode-se aceitá-la ou rejeitá-la, mas, no primeiro caso, seria possível classificá-la conjecturalmente como experiência precognitiva não realista regular, seja que tivesse ocorrido como sonho dormindo ou acordado. Não é significativamente diferente de experiências precognitivas não realistas ou de alucinações visuais referidas por pessoas que não têm qualquer tendência conhecida para doenças mentais. Algumas pessoas que supõem estar relatando casos de P's estão na realidade muito seriamente doentes para perceber que sofrem de ilusões ou têm ideias enganosas. Não se incluem estas experiências em uma coleção de P's por falta de prova do recebimento de informações verdadeiras. A espécie de experiência relatada por indivíduos mentalmente perturbados é, evidentemente, como a que segue, inteiramente ilusória. Em agosto de 1955, sofri uma prostração nervosa.
Aconteceu-me que era possível ler-se qualquer pensamento que me viesse à cabeça. Assim estive durante um ano. Dormindo ou acordada, qualquer pensamento que tivesse era ouvido por quase todos a quilômetros de distância. Poder-se-ia dizer que neste caso a moléstia se revelava, tão só pelo julgamento defeituoso que permitia a pessoa ficar convencida sem qualquer prova objetiva. A ilusão baseava-se na ideia fantástica da maneira por que atua a telepatia e no completo descaso da falta de provas que o espírito da pessoa estava sendo lido. A ideia da possibilidade de ocorrência de telepatia limitada corresponde muitas vezes à necessidade de quem sofra da ilusão de estar sendo perseguido. A 15 de dezembro de 1955 comecei a ouvir uma voz no meu espírito. Era de Henrique W., que morava em um quarto ao lado do meu. Mentalmente admito que é ele mesmo, mas nego verbalmente. Embora eu agora esteja em um instituto, esse homem continua a perseguir-me e ninguém acredita. Indivíduos que têm ilusões como este homem, quando submetidos a provas de telepatia, nunca demonstraram excepcional aptidão para PES. Na realidade, ilusões a respeito de telepatia nada têm a ver com esta, como as que dizem respeito a Napoleão nada têm a ver com o famoso general. A prova final e mais decisiva da falta de relação entre psi e as moléstias mentais resulta das provas de PES realizadas em hospícios. Não só os que tinham síndrome de pseudotelepatia conforme se poderia denominar a ilusão acima referida, deixaram de revelar aptidão especial para PES, mas os grupos que sofriam de outras formas de moléstias mentais não chegaram a demonstrar PES fora do comum. Daí não se deduz a não se encontrar PES entre doentes mentais. Alguns provaram tê-la, mas tal prova não caracteriza qualquer grupo particular conforme a espécie de moléstia em foco. Em certas investigações, os pacientes que sofriam de desordens do humor obtiveram maior número de pontos em PES do que outros. Mas, pelo menos em uma pesquisa, revelou-se o que havia de mais significativo quando se compararam os resultados de PES com os assentamentos do hospício quanto ao grau de cooperação do paciente. Os que cooperavam melhor apresentaram números mais elevados nas provas de PES do que os grupos menos cooperadores. Tais resultados apontam na mesma direção que os de certas provas com estudantes normais de faculdades. Nestas procedeu-se a medidas quanto ao ajustamento do estudante e os que melhor se ajustavam marcaram pontos em número ligeiramente mais elevado do que os outros. Ainda que, como nas diferenças que se encontraram entre homens e mulheres nas provas de PES, os resultados, neste particular, se relacionam com a atitude da pessoa para com a prova. Nos estudos em hospícios, em classes e no laboratório, os resultados das provas ficam afetados pelas diferenças em atitude, mais do que por diferenças em volume de PES. Talvez as diferenças sejam análogas ao contraste entre a obra de um artista produzida quando está à vontade e quando está sob tensão. Neste último caso, a produção não lhe mediria a capacidade natural, tanto quanto havia de medi-la a maneira por que sentisse o próprio ambiente. Se interpretarem assim as provas realizadas no hospício, a PES por elas reveladas mediria as tendências normais restantes dos pacientes, mais do que seria indicação da moléstia. De tal maneira, a conclusão final fornecida por todos os meios de prova importa em ser o processo de PES normal e salutar, ninguém precisando se preocupar com a sua atuação. Sejam quais forem os fatores que distinguem os que têm PES dos que não a têm, as moléstias mentais não se contam entre eles. 10. O cunho da personalidade. Quem tem PES? As pessoas que a experimentam serão de tipo distinto de personalidade? Possuirão características definidoras distintivas? Se fosse fácil responder a estas perguntas, as respostas seriam evidentes. Não é fácil respondê-las. Ainda é obscura a diferença entre os que dão provas de PES e os que não as dão, mesmo para os que mais conhecimento têm de psi e da maneira por que atua.
Se fosse possível estudar cuidadosamente grande número de pessoas que têm experiências de PES para compará-las a número igual das que não as têm, seria possível formular generalizações a respeito dos dois grupos. Tal estudo, contudo, nunca foi praticável, de sorte que se torna necessário tirar as conclusões possíveis das próprias experiências. Pela observação de aspectos especiais verifica-se ser possível atingir um primeiro estádio de respostas, ou pelo menos sugestão da resposta à pergunta quanto a quem possui PES. Observando-se grande grupo de pessoas, como as que comunicaram experiências nas páginas precedentes, a observação mais óbvia é que não revelam características semelhantes, em comparação com as que as revelam. Nem mesmo possuem PES no mesmo grau. Poucos comunicam ter tido muitas experiências, enquanto muitos comunicam poucas, e muitas vezes uma pessoa diz que só teve uma experiência em toda a vida. Todavia, as experiências comunicadas e as circunstâncias sob as quais ocorrem são tão variadas e complexas que não é fácil conseguir impressões claras e decisivas. Todavia, estudando-se as diferentes espécies e números indicados por pessoas diferentes, é possível começar a distinguir contornos mais amplos e a direção para a qual apontam. Quando alguém diz, como certa mulher de Nova York, nunca até agora tive premonição como esta, fica-se desde logo a pensar se implica em alguma grande crise pessoal, e qual a forma que a experiência assumiu. A mesma mulher continua dizendo: ocorreu na noite de 27 de outubro de 1948. Estava repousando um pouco, deitada e lendo. Meu marido realizava uma preleção em uma escola a alguns quilômetros de distância. Finalmente apaguei a luz e estava começando a adormecer quando voltei à plena consciência ao principiar o coração a bater como se fosse um malho. Acendi a luz. Passavam alguns minutos das 11. Deitei-me outra vez, mas senti o coração novamente a bater com maior fúria. Parecia que queria pular para fora do corpo. Não podia imaginar o que estava acontecendo e fiquei muito assustada. Contudo, depois de pouco tempo o coração deixou de bater intensamente e adormeci. Às 11h30 a campainha da porta tocou. 2 policiais vieram dizer-me que meu marido havia falecido de hemorragia cerebral às 11 e pouco. O evento era, de fato, altamente crítico e importante, e a forma da experiência longe de comum. Provavelmente foi experiência alucinatória induzida telepaticamente, sendo a dor ou sintomas corpóreos gerais moldados até certo ponto pelos do moribundo. Desde que ideia alguma, ou qualquer acompanhamento racional de qualquer espécie entrou na consciência, sugere-se a expressão difícil, quase inibida de elemento fornecido por PES. E de presumir que cada indivíduo exprima a respectiva PES pela forma que lhe é mais fácil ou mais conveniente. Então, quando ocorre o efeito incomum semelhante ao que acima se descreve, supõe-se que era a única expressão de PES ou a maneira mais fácil de exprimi-la de que a pessoa dispunha, a qual provavelmente só uma crise extrema poderia induzir. Contudo, muitas experiências solitárias apresentam-se sob formas mais familiares, e às vezes uma experiência única pode deixar de ter qualquer aspecto pessoal. A mulher de um tenente da Força Aérea que declara sonhar raramente, ou pelo menos lembrar-se raramente de ter sonhado, experimentou certa noite sonho lúcido e aterrador. Foi em 1927, quando o casal estava no Japão, para onde o marido fora recentemente removido. Chegaram algumas semanas antes a Nagasaki e tomaram um trem para Tóquio, onde viviam por ocasião do sonho. Neste ela se viu num ponto elevado da encosta de uma montanha que dominava uma baía com forma de meia-lua. Uma estrada de ferro passava ao longo da praia rochosa bem perto do mar. Enquanto observava, apareceu um trem longo e pesado vindo do sul que deu a volta à baía e desapareceu para o norte. Logo depois viu um trem de passageiros viajando na mesma direção. Pareceu-lhe saber o que ia acontecer. O trem pesado prejudicara a linha que estava a ponto de romper-se.
Quando o trem de passageiros estava exatamente por baixo da posição que ela ocupava, a linha cedeu e muitos carros viraram e caíram ao mar. O lugar parecia raso e ela pôde ver os passageiros saindo como formigas pelas janelas dos carros, enquanto as ondas quebravam contra eles. Acordou horrorizada. Por ocasião do almoço no hotel para o qual tinham sido convidados naquele dia ela e o marido, sentou-se do lado esquerdo do Sr. S., um dos subsecretários da Embaixada dos Estados Unidos. Ouviu uma senhora que estava à direita dele perguntar se havia americanos no trem do desastre. Ao ouvir falar